especial para a nossa mentoria, hoje live de mentoria DTM e casos clínicos com o Helder. O Helder, que ele é osteopata português. O Helder, que é osteopata português e vai participar com a gente desse momento bem legal de discussão. E eu queria deixar aí já para você uma pergunta, né, para você se apresentar para o pessoal, para a gente já ir testando o nosso áudio, tá? Fala aí um pouco para a gente de onde você é, como é a sua atuação profissional e a gente vai seguindo. Eu sou o Helder Cunha, estou a falar de Portugal, uma terra vizinha aqui da Nazaré, Valado dos Frades, mesmo no centro de Portugal. É terra daquela grande onda, bem conhecida aí a nível mundial. Estou na área da terapia manual já há 20 anos. Uma das áreas que me especializei e depois formei de base foi a osteopatia. E tenho feito 20 anos de trabalho a tentar ajudar e a tentar levar bem-estar aos outros, logicamente, tirando também partido nessa evolução que é o mais importante. Isso. E o que te levou aí, Helder, dentro desse tema, né, da disfunção de ATM, né? O que te traz de maior interesse, assim? Eu precisava estudar um pouco mais de ATM, foi demanda de consultório, demanda de pacientes, como está isso aí para você? Foi uma questão de ir vendo o Randy aqui e depois eu acredito muito que Deus não nos coloca as pessoas no caminho por acaso. Nada é feito sem a mão perfeita. E se vem uma vez, vem duas, vem três. Já tinha estudado bastante sobre crânio, disfunções da ATM, cadeias musculares, etc. Mas faltava o link. Porquê? Porque, entretanto, depois também, ao longo dos anos, fui viajando por outras áreas do saber da osteopatia. E, entretanto, quando vi aqui, comecei a fiquei curioso e não estou desiludido, obrigado, porque normalmente, foi como no outro dia a colega, nós aqui em Portugal somos um pouquinho desconfiados, não temos a mesma forma de vocês aí no Brasil, é uma forma completamente diferente, nós somos mais formais, mas mais diretos. E quando vimos muita coisa, assim, muita publicidade, nós desconfiamos logo de imediato e colocamos um pé atrás e ficamos um pouquinho reticentes e preferimos ficar na retaguarda a perceber o que é que vai dar. E então eu aprendi muito, desde eu antes até ir ao Brasil em 2019, no Recife, penso que o Randy esteve lá. Ou então foi de lá que depois eu acabei por tomar conhecimento com o Randy nas redes sociais. Foi o grande evento da pistologia, terapia manual e pistologia da Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Sim. Em 2019 eu estive lá como convidado e depois tomei conhecimento, por qualquer coisa, tomei conhecimento no Instagram e comecei a seguir algumas das coisas que o Randy dizia e depois comecei a perceber melhor como é que era o modo de vivendo, os vossos modos de vivendo aí, comecei a perceber que realmente vocês, inevitavelmente, o país que é, a dimensão que é e como é vendida a imagem cá para fora, em nada tem a ver com aquilo que de tão bom vocês fazem aí e que não é tão não está fora da linha da frente, pelo contrário, se calhar até está muito à frente de muitas coisas que nós fazemos. Rapaz, você veio trazer uma coisa boa. E atenção, pessoal do Instagram, eu vou abrir aqui o comentário para vocês. Fala se o áudio tá bom aí para vocês. Fala o áudio tá bom aí para o pessoal do Instagram. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Helder, foi uma coisa boa, uma grata surpresa eu ouvir isso de você, porque eu não sabia que você estava lá nesse evento, que você me conheceu, tomou contato de mim através de lá, eu não sabia. Isso é uma grata surpresa, eu pensei que fosse só das redes sociais mesmo. Muito bom, então. Eu fico grato, assim, pelas suas palavras,
Porque, de fato, eu costumo dizer o seguinte: uma coisa é a gente falar para os nossos co-irmãos, falar para amigos, falar para parentes, e outra coisa é a gente ter o nosso conhecimento assim em outro país, em outro continente, onde tem culturas, como você mesmo falou aí, cultura de vamos dizer assim, de credibilidade, de investigação, algo que vocês têm uma característica de respeitar isso, né? De não ser enganado, de buscar o melhor conhecimento, e a gente está na linha de frente nesse processo. É muito gratificante receber esse comentário, porque, de fato, Helder, manter essa missão, manter esse propósito, às vezes é um tanto quanto difícil, como vocês falam, né? Cá no Brasil, vamos dizer assim, é um tanto quanto difícil, porque muitas vezes a gente bate de frente dentro da teoria, dentro do que a gente tem para colocar, com muitos conceitos mais formais, né? Conceitos já formados, conceitos já prontos, onde a gente está falando tudo diferente, onde a gente fala coisas diferentes do tradicional, onde a gente encara a disfunção de ATM totalmente diferente, onde a gente traz aquilo que ninguém fala, aquilo que você precisa estudar em 2, 3, 4, 5 livros para poder resumir e ter acesso a algum tipo de conteúdo, assim, fazer um resumo. Não tem livro com essa abordagem e de fato, fazer isso chegar até Portugal, até outros países, e ter o reconhecimento de profissionais internacionalmente conhecidos como você aí, que veio participar aqui do Congresso, é muito gratificante para a gente. Eu queria deixar registrado aqui, agradecer a você e até as palavras, porque de fato é desbravando, vamos dizer assim, territórios, mas estamos no caminho certo, né? Eu é que agradeço, porque eu compreendo perfeitamente o que o Randy vive, porque nós vivemos, penso que não seja totalmente desconhecido, basta meter o nome nas redes sociais e depois isso aparece logo. Eu não gostava disso, mas a vida obriga-nos, e eu estou ligado ao Instituto Português de Osteopatia Clássica, e nós vemos já essa perspectiva do corpo como um todo, das interrelações, antes a gente aqui na escola, começávamos por trabalhar as funções da ATM na bacia. Por isso, a visão já não é tão distante, não é qualquer coisa que é de novo. E nós também cá em Portugal, na nossa escola, percebemos perfeitamente bem que o quanto é difícil desbravar caminho, quanto é difícil falar diferente dos outros, quanto é difícil pensar e atuar diferente dos outros. Sim. E por isso, parabéns, porque não é fácil. Ainda por cima da forma como está a fazê-lo, de forma quase desinteressada. Sim, sim. Mas existe um propósito, né, nesse processo, né, que é o propósito de ajudar os pacientes que estão necessitados e consequentemente, formar profissionais de qualidade, profissionais de alto nível. Pois bem, mas vamos lá, Helder. Você já tem uma experiência, uma expertise, já é diferente de muitos dos alunos que a gente trouxe aqui para conversar, para bater um papo, para a gente aprender um pouco também dentro dessa perspectiva. Mas eu queria saber de você, o que é que atualmente você, com a metodologia que a gente trabalha, de abordar, de avaliar, de diagnosticar a disfunção de ATM, o que é que você tem sentido aí, que gostaria de me perguntar, que dá aquela fragilidade, que dá aquela desconfiança de como fazer, por que fazer, e eu queria desde já, atender as suas dúvidas. Bom, a primeira dúvida é simples, porque já fui vendo as várias lives e percebemos que o Randy aconselha-nos a fazer
uma abordagem à fossa que esteja mais disfuncional, digamos assim, que apresenta disfunção maior. O que acontece é que eu, na prática, tenho verificado que quando começo a trabalhar a fossa com disfunção maior, ou que se apresente mais disfuncional, o que acontece é que depois vimos por ordem decrescente e vão-se evidenciando depois as outras fossas. E aquilo que eu tenho feito é que vou fazendo a sequência até tentar perceber que existe, desde que não haja uma resistência maior e haja sintomatologia ou manifestação do paciente, vou fazendo por ordem decrescente da resistência que vai ficando nas outras fossas. Tal e qual como, por exemplo, aparece, e isso é uma das coisas que eu queria perguntar, é como é que o Randy aborda? Prefere ou aconselha-nos a fazer uma abordagem à fossa que esteja mais disfuncional e deixar depois o corpo reagir, ou ir esperando depois para outro tratamento, ou interferimos diretamente logo naquele primeiro tratamento até irmos à procura desde que o organismo não entre em êxtase, não é? Sim. Que o organismo começa a dar respostas secundárias ou a pessoa a manifestar outros desconfortos ou que fique muito dolorida, etc. Prefere, como é que o Randy nos pode guiar a esse nível? Ótimo, Helder. Isso não é uma dúvida só sua, de algumas pessoas já que me procuraram, e eu vou lhe dizer categoricamente assim. Primeiro, eu gosto de fazer o meu atendimento e orientar os alunos por etapa. Como assim? A gente vai exatamente ver a ordem de comprometimento desses pacientes, de como esses pacientes estão, de fato, né, comprometidos com cada teste. Por exemplo, avaliamos a fossa posterior, média anterior, avaliamos mobilidade da cervical, a simetria da mandíbula, a cintura escapular, as tensões torácicas, e observamos qual a porção mais disfuncional, e sendo essa porção mais disfuncional a que está diretamente relacionada com o sintoma, a gente começa por ela. Faz todo o trabalho dessa região e reavalia dentro do mesmo sintoma que o paciente está, não há mesmo atendimento. E aí a gente começa a observar o quanto que o paciente evoluiu dentro dessas técnicas para esse ponto. Se dentro da abordagem foi um ponto, por exemplo, fossa posterior, onde a gente trabalhou, e no seu entendimento clínico, vale salientar isso, não é tanto estímulo assim para o paciente naquele momento, a gente observa, se o paciente ainda refere dor, a gente avalia as outras partes que tenha relação aí decrescente, né, com o sintoma. E aí, nesse segundo ponto, a gente pode abordar ainda em uma mesma consulta, tá? Em uma mesma consulta. E relacionado, força, por exemplo, estímulo neurofisiológico e sintoma, eu gosto nessa sequência de fazer duas ou três abordagens. E o resto, a continuidade do atendimento, eu faço o reequilíbrio miofacial, o reequilíbrio da estrutura. Ok. Tá? Okay. Por quê? Porque já conversamos em alguns momentos sobre isso, em lives. A disfunção de ATM, ela é uma disfunção crônica, ela é uma disfunção que mistura muito os fatores causais. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que uma disfunção crônica gera alterações muito crônicas sobre o ponto de vista muscular, alteração de tônus, alteração de fáscia,
de todo o sistema aponeurótico, de origem, de inserção, de vascularização, e aí a gente precisa melhorar esses músculos com técnicas de trigger points, com técnicas, aí sim, das massagens, para, consequentemente, a gente trazer essa perspectiva. Ok? Ok. Só um aviso, pessoal, aí do Instagram, tá, pessoal? Quem quer assistir na íntegra, vai lá no meu canal do YouTube, tá? E consegue assistir muito bem na íntegra, tá bom? Podemos continuar, Helder. Então, outra das dúvidas que eu tinha era o seguinte: o Randy, em termos daquilo que são. Eu tenho verificado alguns padrões, porque já tenho esse hábito de avaliar padrões, e um dos padrões, não sei se o Randy está familiarizado ou não, com o padrão comum de lesão, ou o padrão universal de lesão, ou o padrão comum compensatório. Sim? Ok. Aquilo que eu tenho percebido é que eu já sabia que existia, mas agora eu tenho evidenciado bastante mais a nível de crânio. Ele de antes tinha alguma dificuldade em conseguir perceber, agora começou a ficar muito mais concreto. E é interessante que, por exemplo, relativamente às disfunções, uma das coisas das disfunções das lombalgias, a nível da parte pélvica e dos três eixos sacroiliacos, aquilo que eu tenho percebido é que muitas das vezes, por exemplo, nas lombalgias, elas são mantidas, as disfunções, acabam por ser mantidas pela disfunção da temporomandibular, enquanto não for inibida, enquanto não for melhorada a funcionalidade, torna-se difícil conseguir ver resultado clínico também a nível da lombalgia. Estes padrões, o Randy tem alguma abordagem já estudada sobre eles, para mais tarde ou assim falar sobre eles, ou sim, não tem agora integrado? Eu posso falar justamente para discutirmos dentro dessa sua dúvida, já que você é expert da área. A gente pode abranger, vamos dizer assim, ir além da ATM sem problemas, né? Dentro da osteopatia, você deve já ter ouvido falar que tem a lei dos irmãos Loyalties, né? Que é aquela onde os ossos eles são irmãos, né? Onde os ossos eles são funcionalmente conectados, né? Mas essa função a gente começa a observar que ela tem uma relação muito neurofisiológica também desse processo. E aí os ilíacos, eles assumem a dinâmica dos temporais. O occipital, ele assume a dinâmica do sacro. Tanto é que nós temos o sistema crânio-sacral, né? As disfunções crânio-sacrais. E essas disfunções crânio-sacrais envolvem categoricamente o posicionamento do sacro, relação com as meninges, e essa marionete crânio, pelve, fazendo essa dinâmica, a gente tem uma interação direta com a estrutura da lombar. E aí, agora vem o que é mais gostoso, assim, né? Muito das escolioses idiopáticas a gente encontra através das assimetrias e disfunção do crânio. Muitas das lombalgias crônicas que ninguém diagnostica vêm através desse crânio. E aí uma dica para você já dentro da sua dinâmica, Helder, é que nós temos categoricamente dentro da condição clínica do corpo, o paciente chegou com hérnia discal, L1, L2, L3, L4, L5, tem paciente que chega assim, né? Com hérnia. Esse é um paciente clássico de disfunção crânio-sacral. Esse é o paciente que, se você
fizer os testes inibitórios a partir do crânio, ele vai dar uma grande probabilidade de melhora dos sintomas, tá? É muito comum isso. Agora, como isso ocorre? Por que isso ocorre? Isso ocorre nada mais, nada menos, devido à tensão sob a ótica da meninge. Porque o que acontece? A assimetria craniana, a disfunção craniana, ela vai levar o nosso corpo, ela vai fazer com a meninge que chega até o sacro fique rígida, tensionada e E a introção? Em torção. A introção. Essa torção é que vai levar aos corpos. Ela vai fazer com que a curvatura da coluna ela não consiga existir. Ela traz toda a coluna em retificação porque ela não tem maleabilidade suficiente para entrar na lordose e na cifose. E dessa forma, entendendo isso, você tem que esse padrão retificador, dentro da sociedade moderna, é extremamente nocivo à coluna, porque utilizamos a postura sentada. E ao utilizarmos a postura sentada, nós teremos a meninge gerando força posterior e o nosso vetor de força sentado trazendo uma dinâmica de contraponto de anterior. E aí a gente tem um vetor de força anterior e posterior, que vai dar uma resultante no meio de compressão. Consequentemente, os discos de baixo para cima vão só se esmagar, vão sofrer. Os discos vão estar em sofrimento. E é isso que acontece nas lombalgias e nas disfunções, nesse sentido. Porque eu tenho apercebido que algumas lombalgias, não é que eu tenha grande incidência de estudo aqui, mas eu tenho apercebido que as lombalgias que eu tenho tratado, antes tratava de uma determinada forma e agora que introduziu o crânio, o que acontece, a ATM, toda esta parte mais superior, o que acontece é que as disfunções tornam-se mais evidentes a nível segmentar. Por exemplo, ficam mais, inclusive tem-me conhecido aparecer as lombalgias, aquelas lombalgias mais baixas, que aparecem a nível de sacroilíaca, mas não é uma sacroilíaca da própria articulação em si, aparece no eixo de S2, S3, e ficam aquelas lombalgias que ficam mesmo, de antes eram umas lombalgias que apareciam mais amplas, e a partir do momento que coloco o trabalho a nível de crânio, a lombalgia, o ponto de dor fica muito específico, parece que fica uma ilhota específica num determinado ponto, e começa-me a aparecer pontos em concreto a nível do sacro, e isso vem explicado, então acaba por ter a explicação exata daquilo que o Randy acaba de dizer, que é a tensão craniana a partir dos movimentos quer da tenda, quer da foice, quer depois de todas as resistências meníngicas a nível superior, acabam por ter um reflexo em espelho a nível inferior. Quando nós libertamos em cima, evidencia-se a lesão oposta em baixo, que tem que depois ser especificamente trabalhada, não é? Sim, sim. Isso, inevitavelmente, a gente precisa. E entender esse mundo craniano, entender essa relação com as disfunções de ATM interligando o restante do corpo é que é fantástico. E aí eu costumo dizer, por que o crânio, né, ele afeta tanto o corpo? Simplesmente nós temos 5 entradas posturais, onde 3 saem do crânio, né? A ocular, o sistema estomatognático e o vestibular, né? E dessa forma, o crânio em disfunção vai levar o paciente em disfunção postural, fisiológica, do sistema estomatognático, do sistema visual, do sistema vestibular. Inclusive, está até em moda ultimamente a odontologia fazer correlações do trabalho
do sistema estomatognático da oclusão com as disfunções oculares, né? Então, muitos dentistas vêm falando sobre isso e a gente está também só trazendo isso porque existe uma lógica clara, que são os dos nervos cranianos associados, que são os núcleos a nível do sistema nervoso central que estão lá conectados, e é extremamente importante que isso aconteça de fato dentro do tratamento. Podemos seguir. Se tiver alguma... Isso. Ok. Uma das coisas que temos falado é o aperto dentário e o bruxismo. O bruxismo sabe-se que pode ter uma componente mecânica, não é? Associada à atenção do stress dia a dia, mas também pode ter aqui uma componente mais emocional, mais digamos, retrógrada do nascimento, que pode depois acompanhar a criança e até adulto, etc, etc. Uma das coisas que falámos foi relativamente à goteira. E a goteira, aquilo que eu tenho de experiência e queria partilhar com o Randy para perceber se partilha da mesma opinião. Uma das coisas que eu normalmente peço aos colegas dentistas é a receita de uma goteira lisa, normalmente com 4 milímetros no mínimo de espessura, no sentido de inibir a nossa sensitividade que depois é produzida durante a noite com o aperto dentário. Não tem a ver com o desgaste do dente num todo, mas tem depois a ver com os desgastes a nível proprioceptivo e nociceptivo que depois dali advêm, e com o tradicional acordar de manhã todo partido, pior do que quando nos deitamos. Normalmente eu peço lisa porquê? Para não ter a marca dos dentes ou a morfologia dos dentes. Porquê? Porque uma das coisas que eu tenho percebido é que temos, quando colocamos a marca dos dentes, as goteiras com a marca dos dentes, o que acontece é que passam a haver algias periféricas, nomeadamente a nível do dorso, mais marcadamente a nível do dorso, e depois mais baixas também, mas normalmente bem marcadas a nível do dorso. E eu queria perceber melhor se fará sentido aquilo que eu tenho estado a perceber. Estou a trabalhar com uma pessoa com esse caso, é que desde que começámos a trabalhar mais intensamente, eu já tinha feito terapia sacocraniana com evidência maior sobre o viscerocrânio, etc., mas não com esta dinâmica. Porquê? Porque aquilo que eu me tenho percebido é que quando eu trabalho as suturas ou quando trabalhava as membranas dos ossos cranianos com a terapia sacocraniana, com a subtileza que havia, não conseguimos atingir resultados que perdurem como atingimos com esta técnica que o Randy nos tem estado a ensinar. Principalmente a nível das questões dos biseis, eu tenho estado a ver de semana para semana e os resultados ficam. Pelo contrário, até parece que depois todas as suturas parece que aprendem a mobilizar-se e elas automobilizam-se e continuam a fazer o trabalho. É como trabalharmos uma articulação que estava limitada e ela por si só, com a homeostase do corpo, ela por si só aprende ou reaprende a fazer a sua função e restabelece. E eu não tinha conseguido visualizar isso do ponto de vista da fisiologia ou da funcionalidade fisiológica. Havia melhorias exponencialmente nas crianças, mas nas pessoas mais adultas eu tinha algumas melhorias a nível da funcionalidade emocional, mas a nível da funcionalidade craniana e da biomecânica descendente do crânio e daquilo que ele reflete, que ele recebia e que depois era capaz de descarregar, eu não tinha tido esta percepção. E aí começou a fazer muito sentido a maior parte das técnicas que o Randy tem-nos ensinado. E isso agradeço-lhe imenso, porque não sei se é esta a noção, mas aquilo que eu tenho visto é que quando trabalho e com a goteira, o sono melhora, a energia do sono é revigorante, a pessoa acorda muito melhor, e o que acontece é que quando a goteira é mais pequena, menos espessa, só para proteção do desgaste dentário, perduram os sintomas na mesma. Não sei se é esta experiência que tem ou se concorda com esta abordagem.
O que é que acontece? Vamos lá. Isso é um caso bem interessante que você traz. E aí, então, só para a gente confirmar antes da gente entrar. Então, você tem tido essa questão da diminuição expressiva das dores do seu paciente ao utilizar a metodologia que a gente utiliza, que mesmo tendo experiência, você hoje já traz essa melhora bem consistente, assim. Sim, sim, é isso que acontece. É isso. Ótimo. E aí, Helder, o que é que eu tenho para dizer nesse sentido? Existem dois pontos básicos, né? Dois pontos básicos onde a gente tem dentro do crânio o trabalho do víscero-crânio, das meninges internamente na criança, você percebia antes bons resultados, porque facilmente ela conseguiria repercutir e dinamizar os ossos, certo? Quando você chegava no adulto, você trabalhava, mas a solidez do crânio do adulto não permitia ele ser manipulado apenas pelas meninges, entende? Não, não. E aí você precisa, de fato, uma avaliação dos bisés, uma avaliação da dinâmica de cada sutura, de cada estrutura que liga o crânio, inclusive correlacionando com a função muscular. E aí é que existe a diferença e um pouquinho de expertise que eu costumo dizer assim, o pulo do gato, assim, aqui no Brasil, a gente quer uma dica a mais, aquela coisa. Por mais que pareça que o crânio do adulto, no momento da técnica, não esteja evoluindo, continue que ele vai ceder àquela tensão, àquela mobilidade. Vai depender do nível de cronificação que existe ali. Por exemplo, existe, a sutura parieto-temporal, que vamos dizer assim, comumente, ela é mantida, né? Tensionada por muito tempo, e você vai trabalhar, parece que ela é muito rígida, Sim, sim, e sim. trabalha lá, passa uns 30 segundos, 1 minuto, e parece que ela não evolui, aí daqui a pouco você continua, daqui a pouco ela cede. Tem um conceito muito difundido pelo Leopoldo Busquet, que é o conceito do método Busquet, que é o contentor-conteúdo, onde o contentor ele é determinado pelo conteúdo e também determina como o conteúdo vai se formar do ponto de vista crônico. E eu entrei em uma conclusão que é o seguinte: você deve entender um pouco disso. Quando a gente estuda a osteopatia, eu estou falando sobre osteopatia porque o Helder é osteopata. Isso não quer dizer que para você utilizar a metodologia que a gente trabalha, você precisa ter osteopatia. Longe disso, é só porque a gente está discutindo lá nesse nível. Você recebe muito a relação interna da SEB, da sincondrose esfenobasilar, do víscero-crânio e afetando o restante do equilíbrio do crânio, né? Tanto que as técnicas envolvem muito isso. E o que eu tenho visto é que, para a SEB ser comprometida, tem que ter sido afetado o crânio externo. Uhum. Vamos observar, minha SEB está com comprometimento. Como ela vai se comprometer? Ou por uma afecção anterior, posterior, superior, enfim. Tem que haver um impacto funcional da estrutura craniana para repercutir internamente com uma fixação dessa SEB, com uma torção dessa SEB. Alguém está empurrando a SEB, a porção superior, alguém está empurrando o occipital, entende? Algo aconteceu, seja intraútero, seja durante o canal de parto, seja uma plagiocefalia posicional do bebê que fica lá deitado, ou por um trauma durante a vida.
E a partir daí, já trazendo agora o conceito do Busquet, que é do contentor-conteúdo, você precisa liberar o contentor para poder abordar internamente o conteúdo. Porque senão o conteúdo ele vai ficar rígido. Então, quando você traz essa pegada para o seu paciente, quando você traz esse entendimento, essa clareza, parece que a coisa flui. Por quê? Principalmente em relação às dores crânio-cervicais. Porque as suturas estão repletas de neuroceptores, neurotransmissores, neuroreceptores, né, na verdade. E aí, esse estímulo que a gente dá desbloqueia a condutibilidade nervosa e o fluxo neurofisiológico começa a entrar em homeostase. E aí o tônus da musculatura reduz, o paciente entra em parasimpaticotonia, diminui o poder do simpático, está lá crescendo. Veja, nós temos constantemente ativação do simpático. Não estou falando por estresse, não estou falando nem por estresse. É devido ao simpático que vivemos. Levanta, senta, levanta, respira, e você está mobilizando a coluna torácica, mobilizando a coluna, estimulando o simpático. Como é que o corpo vai ficar? Simpático-tônico. Aí vem o estímulo externo, o estresse, o dia a dia, enfim. Já em relação ao parasimpático, o que é que você faz para o parasimpático durante a vida, principalmente depois de adulto? Normalmente agredimos-lo quando comemos bastante. E com tudo o que fazemos no dia a dia, comemos, vimos para a cadeira, onde é que está o estímulo vagal? Ele fica inibido. Normalmente o estômago fica irritado, o intestino fica irritado, mais irritação vagal. Ele fica inibido nas suas funções. Sim. E onde é que depois ganha? Depois ganha o simpático, não é? Sim. Ganha o simpático terreno, ganha a agitação, ganha a ansiedade, ganha as descargas de adrenalina, o aumento de cortisol, o excesso de acidez, toxicidade e a saturação em algumas coisas, ó. Hipóxia, porque a vasoconstrição por conta da simpaticotonia. E a lesão, do ponto de vista, a gente vai chegar no apertamento, no bruxismo. Eu atendi hoje um paciente com isso. E a gente entra na irritabilidade do estômago, da função gastrointestinal, da acidez estomacal. E a acidez estomacal necessitando da saliva, que vai, através dos estímulos dos músculos mastigatórios, gerar o tônus e o sofrimento dessa estrutura. Como eu costumo dizer, caraca, né? Você vai viajando e vai vendo que a ATM não pode ser visto como um problema mecânico mais. Principalmente porque tem ali o maior núcleo, o nervo com o maior núcleo a nível do tronco é precisamente o trigêmeo. Ele, inclusive, ele não fica só no tronco, ele entra na medula e desce um pouquinho até cá mais abaixo no meio da cervical, não é? Isso. E faz ali um aparelho incrível a nível do parasimpático, faz ali um aparelho incrível com o 10º par. Ora, ter uma alteração a nível vagal e ter uma repercussão a nível trigêmeo, ou ter uma alteração a trigêmeo e ter repercussões vagais, é marido e mulher, não é? Como eu costumo dizer, há uma relação muito íntima, não é? Ele sofre um pouquinho de tensão, reflete-se um pouquinho a nível de tensão. E é interessante que, não sei se já reparou, talvez nos comentários que vou colocando, com alguns exercícios que tenho mostrado nas práticas, é interessante como algo tão simples, produz uma inibição imediata e nos vai ajudando a poder colocar os pacientes também com melhor qualidade de vida, passando isso para os pacientes, pequenos truques, pequenas coisitas. Em vez de estar a tomar comprimido, tome conta de si, não é? É mais fácil fazer algumas manobras que nos ensinamos e é precisamente essa a visão. E, continuando aqui, estávamos a falar dos torcicolos. Esta semana tive 3 torcicolos e queria partilhar isto com os restantes colegas que estão a ouvir, praticamente imobilizados,
com imobilização total da cervical, incapacidade de rotação, flexão, extensão, imobilizados, com dor 10 de 10. Havia um que tinha 9 de 10. E passámos, hoje tinha um 8 de 10 e passou para 0 de insuficiência de mobilidade e incapacidade de mobilidade e também de dor. E isso os outros, né? Num tratamento. Isso é impressionante, né? No mesmo tratamento. E os outros dois ficam um com no final ficou um com 2 de dor, porque estava realmente bastante irritado. E depois, porquê? Porque a senhora tinha-lhe colocado calor. Tinha a dor no pescoço e depois foi colocar calor, criou um processo inflamatório ainda maior e não conseguimos ter 0, mas ligou no dia a seguir que depois do almoço, interessante, depois do almoço a dor desapareceu. E aqui vem a chamada de atenção, que eu percebi perfeitamente o que é que se passou, o porquê depois do almoço, e com toda a chamada de sangue para o sistema gastrointestinal, né, com a digestão, houve um basculamento dos líquidos orgânicos e uma renovação, novamente, de todo aquele enxudado que ali estava, e isso ajudou facilmente a fazer a regeneração dos tecidos e a dor automaticamente acabou por desaparecer. Mas isto deixou-me impressionado, porquê? Porque começar a abordar, eu normalmente abordo sempre os torcicolos por dois, há dois aspectos que eu vejo sempre, infradiafragmáticos, sempre. Ou fígado se for do lado direito, fígado ou vesícula biliar se for do lado direito, ou estômago, ou aparelhos estomacal, ou os órgãos acessórios também, pâncreas, etc., lado esquerdo. É a primeira abordagem sempre que faço, em todos os torcicolos. E depois vinha caminhando para cima, utilizando a drenagem a nível das grandes alavancas dos ombros, etc., para promover uma drenagem linfática, para depois, quando começarmos a atuar nos tecidos mais próximos à dor, podermos ter já um sistema linfático e uma libertação da caixa torácica que já esteja a promover uma boa funcionalidade da drenagem linfática. Aqui, com as fossas, vem melhor, é incrível porque é impressionante quando nós conseguimos perceber diretamente, quando fazemos a inibição de uma fossa, vamos automaticamente ter uma diminuição brutal da dor e uma amplitude enorme de movimentos. E ali parece que fica tudo, clique, está aqui, toca, trabalha este botão, trabalha este ficheiro, porque este ficheiro vai dar resultado. E dá resultado efetivo. Efetivo imediato, não é do... o interessante disto era precisamente uma das coisas que eu não tinha. Eu trabalhava muito o global, como já disse, e trabalho, mas havia a relação, não tinha muito viva na minha mente, a relação da tensão e dor posterior, ou da tensão e dor anterior, conjuntamente com os músculos muito do pescoço, mais as faixas posterior, anterior e média. Esses núcleos não os tinha tão presentes na minha prática clínica. Tinha, mas era de uma forma mais superficial. E agora começaram a ficar de tal maneira claros, que é quase como tocar em interruptores, desligar este, ligar aquele, desligar e ligar, e depois a luz apaga-se. A luz da dor apaga. E é impressionante como nos vem dizer que temos que fazer o que é a pessoa ficar sem trabalhar. O ir ao médico, não é? E ficar sem trabalhar porque está com torcicolo, tem que estar 8 dias em casa a tomar anti-inflamatório e a descansar. É incrível a possibilidade que nós temos de, com as nossas mãos, exclusivamente só com as nossas mãos, quer dizer, nem precisamos de luz, nem precisamos da farmácia, nem precisamos do computador para fazer medicina. Efetivamente estamos a fazer medicina, porque estamos a curar, não estamos só simplesmente a paliar, à espera que depois o corpo chegue ao seu monte da homeostase, não é? É interessante, e isto, obrigado Randy, porque tem melhorado incrivelmente a minha clínica. Melhorado incrivelmente. Agora, há dúvidas que eu tenho, logicamente que tenho, porque o saber vai sendo construído. Tenho que integrar este conhecimento na prática clínica que já tinha
porque não é dizer eu vou substituir a prática porque efetivamente aquela não tinha tanto resultado. Eu já tinha resultado, mas aqui vemos, quer dizer, fazia uma boa massa do bolo, não é? Metia um bom creme, mas faltava-me o adorno, aquele adorno para deixar o bolo com que toda a gente olhasse para um desenho e visse ali uma obra de arte. Veio reforçar imenso isso. E isso tenho imenso a agradecer-lhe. Agora é ter que estudar mais. Helder, e eu vou chegar exatamente aonde o porquê disso tudo acontece. Eu vou lhe explicar agora, se é que você não já pegou o porquê, como você falou. Mexeu no crânio, antes eu fazia fígado, pâncreas, estômago, subdiafragmático, subia para as alavancas do ombro para poder tratar o torcicolo. Hoje eu venho aqui e faço o teste e melhora o paciente absurdamente. E eu vou lhe explicar, e é por isso que eu falo, e você, com todo direito, né, falou para mim aí que os portugueses ficam mais receosos quando existe muita propaganda e tudo. É por isso que eu falo, é possível deixar o paciente sem dor no primeiro atendimento, justamente por conta dessa integração neurofisiológica que eu proponho, que eu ensino dentro da metodologia que a gente trabalha. Porque essa integração neurofisiológica, ela faz com que o corpo funcione. O corpo, antes de mais nada, ele é sistema nervoso autônomo, ele é função vital. E se o sistema nervoso autônomo não funciona, ele coloca em xeque a vascularização, a função muscular, toda a função visceral e assim sucessivamente. E quando ele coloca em xeque todas as suas áreas respectivamente relacionadas, ele coloca o que também essas outras áreas afetam em disfunção. Veja. Então, nós temos o diafragma, que claramente gera tensão cervical e ombros, né? Por conta de inervação do frênico, dor referida, parará. Nós temos a relação mecânica pelo tendão central dos ligamentos, vértebro-pericárdio, externo-pericárdio, e assim sucessivamente até chegar na cervical e na língua, enfim. Mas nós temos a questão e o estímulo anterior ao diafragma ficar ruim, anterior ao fígado ficar disfuncional, que é exatamente a parasimpaticotonia que precisa ser instalada através do estímulo vagal também. Então, quando a gente inibe e melhora a fossa posterior e traz funcionalidade para essa neurotransmissão, acaba que tanto a estrutura vagal, como em relação ao torcicolo, que nós temos o ECOM, o esternocleido, e nós temos o trapézio, que faça com que eles recebam o nervo espinhal, o nervo acessório, com maior facilidade. Com isso é simples. O músculo ele só vai deixar de funcionar por duas formas. Ou por origem e inserção ruim, ou por falta de estímulo neurofisiológico. E aí, com isso, a gente estabiliza a origem e a inserção, a gente estabiliza, né? Segura, e a gente dá estímulo também a nível neurofisiológico para os seus nervos funcionarem. Na verdade, é isso que acontece. A gente vem para a base da base, para o ponto-chave. E é como se a gente tivesse um novelo de lã, e a gente tirasse o nó e soltasse. Aí ela descarrilha tudo. Sim, porque aquela questão das técnicas de inibição suboccipital, etc., elas sabiam sempre pouco. E agora começa-se a perceber porquê. Faz mais sentido perceber.
ou neste momento do meu saber, faz mais sentido, não é? Porquê? Porque aquilo que nós acabamos por fazer depois ainda é uma irritabilidade maior desses nervos suboccipitais, que ainda acabam por aumentar mais o tónus desses músculos e comprometer ainda mais a nível vagal e dos nervos acessórios, etc, etc. E com as fossas a inibição é mais concreta, não é? Sim, com certeza. Okay. É mais concreta e a gente precisa trazer essa perspectiva à tona, né? Fazer isso acontecer de fato, vamos dizer assim, e de direito, né? E aí, Helder, é bem interessante quando a gente tem esse tipo de perspectiva, porque a gente não é levado a entender esse tipo de coisa lá na base, né? A gente não é levado a entender esse tipo de coisa quando a gente começa a estudar. E olha que eu estou falando com você que tem uma base, que é da osteopatia, que tem o seu trabalho já reconhecido como escola de osteopatia. Então, imagina para quem está começando e não tem nada e recebe esse conhecimento da forma que a gente ensina, né? Da forma que a gente ensina. Você é docente também, não é isso? Você é professor Sim, também, né? Pronto. O que é que você tem a dizer da forma que a gente ensina essa metodologia e assiste, né, de perto junto com o pessoal que está em crescimento, como mesmo as pessoas sem a base de uma osteopatia conseguem absorver, né? Qual é o diferencial assim que você enxerga desse processo? Foi isso que me ficou também aqui guardado, digamos, na memória, que me tocou. É quando o Randy diz que não transporta uma bandeira e que vai de encontrar aquilo que no outro dia falámos quando foi num encontro sobre a discussão dos casos clínicos. Certo que nós podemos usar os casos clínicos dos outros, as investigações e os estudos, etc., dos outros, mas a realidade é que quem é o nosso maior avaliador é o nosso cliente. Esse é que define quem nós somos. E é impressionante o Randy estar disposto, tendo também todo o manancial que tem de conhecimento e de formação, e também sendo docente, etc., predispor-se, inclusive, a chegar a qualquer profissional, a qualquer pessoa que possa, de uma forma simples, permitir a ajuda a outros, que não seja necessário haver um currículo pré-disponente por trás. Porquê? Porque o método é simples, é de linguagem fácil e é de um entendimento que é intuitivo, não é um entendimento, tem que ser um entendimento completamente estruturado, diagnosticado, protocolado, e que tem que saber, porque tem que se fazer não sei quantas disciplinas para se fazer, como é que é dizer, para se ter um plano curricular por trás que rende X de euros, ou X de reais, ou X de dólares. O importante é passar o conhecimento para o bem-estar das pessoas, e isso é que é importante. Lógico que nós ganhamos temos o nosso retorno, mas havia um senhor aqui em Inglaterra que era John Wernham, um senhor que ensinou até aos 97 anos e 9 meses de idade, e só deixou a clínica e a aula. Quando acabou a última aula, disse ao seu aluno assistente: esta foi a minha última aula, eu vou-me retirar para a minha cama. E chegou o fim. E morreu com 100 anos menos 3 meses a ensinar osteopatia. E ele dizia que para cada hora de tratamento são precisas 100 horas de estudo. Sim. E o Randy vem desmontar tudo isto Mas... e dizer não é que não é preciso estudo, não é preciso todo aquele currículo, ou seja, não vem desmontar, não vem dizer que não é preciso estudar, mas vem dizer que se pode abrir uma porta
a um caminho de estudo muito grande, partindo da prática. Que normalmente a universidade e a escola fazem o contrário, toma lá a teoria e depois a prática, quando fores para a clínica, logo vais aprender. E não é isso que o Randy está, pelo menos é a leitura que eu faço, não quer dizer que seja, mas isso foi aquilo que eu deduzo. É interessante como é que, de uma forma tão simples, a pessoa mesmo que não tem a sua condição de formação de base terapêutica, manual, pode realmente ter resultados terapêuticos e ajudar pessoas. Sim, e o resultado acontece, né? Esse é que é o mais impressionante. O Randy teve essa visão que Deus lhe trouxe e que soube agarrar. Como eu costumo dizer, são muitos os selecionados e como é que é? São muitos... Muitos são chamados, poucos são... Muitos são chamados, poucos escolhidos. Isso. Exatamente. E os escolhidos são capacitados, logicamente. E aí, Helder, é bom, como você tem experiência, inclusive com escolas, com formação de profissional, o que é que a gente vê de alguma dificuldade? É que a pessoa quer se capacitar, ter resultado com disfunção de ATM, ele não tem interesse nenhum de trabalhar lombalgia, não tem interesse nenhum de trabalhar outras coisas, é disfunção de ATM. E aí, eu fiz essa metodologia especificamente para que desse clareza que quem quisesse só trabalhar com disfunção de ATM, conseguisse trabalhar com disfunção de ATM, entende? Uhum. Mas, deixando claro que existe uma neurofisiologia, uma complexidade que se quiser investir num conhecimento amplo sobre a ótica de lombalgias, hérnias de discos e assim sucessivamente, poder, né, buscar mais conteúdos em relação a isso. Mas o fato é que, quando eu decidi fazer isso, é a frase célebre do Dr. Steele, onde a osteopatia me dá muita base. Anatomia, 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 e como fazer as coisas funcionarem através da anatomia. Por que as coisas funcionam? Seja você rico, pobre, branco, negro, asiático, sul-americano, europeu, funciona. O corpo funciona. E o mais interessante é que são idosos, adultos ou crianças, a neurofisiologia é a mesma. Então, se você tem a base, você vai mudar só o quê? O cuidado ou a intensidade em relação a isso, né? Uma técnica ou outra, mas a base de onde você deve agir, onde você deve investir sua atenção, é categoricamente trazer para o dia a dia clínico o corpo que nasceu para ser corpo. Lógico. Eu costumo dizer o seguinte: você olha um pôr do sol bonito, aí, né? Vamos lá, em Portugal, temos vários pôr do sóis bonitos aí no Porto, né? Alguma coisa assim, né? Aqui na Nazaré também é muito bonito. Então, por que o pôr do sol em tantos lugares eles são lindos, em outros lugares não são tão bonitos? Porque em tal lugar, a natureza que nasceu para ser natureza é simplesmente natureza. Ela não deixa nada interferir à função dela. E o que eu trago dentro da metodologia é fazer com que você coloque a ATM, o sistema estomatognático, para funcionar como o sistema estomatognático e não como algo rígido, compensatório por conta de outros desequilíbrios. E aí a coisa flui, né? Sim, graças a Deus, Deus trouxe-lhe a sua filha para chegar a essa conclusão, não é? Como já frisou tanta vez. E por vezes é preciso, quando se diz que, eu digo isto muitas vezes, Deus permite-nos o sofrimento
para chegarmos até ele e para chegarmos a uma felicidade mais plena. E é verdade, é preciso queimar, como nós dizemos aqui em Portugal, queimar pestana. É preciso queimar muita pestana para compreender, para ler, para se entender, para buscar esse conhecimento. Mas depois é preciso aparecer também pessoas que façam este link, este resumo. Costumo dizer aos meus, às vezes em aulas, ou com pessoas, ou com, costumo dizer, como é que eu agora vou saber se estou a trabalhar bem ou se estou a trabalhar mal? Ou como é que eu sei como é que hei de fazer isto? E eu tenho que utilizar a mesma coisa, se calhar para mim agora, estou a beber do mesmo próprio veneno, que eu costumo dizer que a osteopatia, ou aquilo que aprendemos nas aulas, é como o código de condução. As técnicas é pegar na viatura e conduzir. E aquilo que nós levamos para casa é o mapa. Mas quando vamos para casa nós nunca sabemos, ou quando vamos fazer uma viagem, nunca sabemos qual é que vai ser a dimensão da viagem, se a estrada está boa, se está mal, não há mapa nenhum que nos diga se é uma curva à direita, se é à esquerda, quantas subidas tem, descidas. Ou seja, cada tratamento que nós fazemos é uma autêntica viagem, desde que a gente saiba bem o mapa, desde que a gente saiba as regras de trânsito, desde que a gente conheça como é que a máquina funciona, temos todas as condições para fazer uma boa viagem, sem transgredir, sem haver acidentes, sem haver multas, sem haver uma quantidade de contingências que às vezes nos podem ser desconfortáveis ou nos podem causar medo. E isto que o Randy vem fazer, eu quero parabenizá-lo por isso, porque, e continuo com essa força, porque vai trazer bem-estar a muitas pessoas e até inclusive a satisfação a muitos profissionais que caem na monotonia da sua rotina diária, da clínica, que é super chata, é super desgastante, é super... essencialmente porque lidamos com pessoas e as pessoas querem sempre o melhor e mais rápido, a mais baixo custo, não é? E isso agradeço-te imenso porque agradeço a Deus também por lhe ter dado essa graça e você ter agarrado. Obrigado. Sim, sim. Uma coisa só que eu queria tirar da sua experiência aí, Helder. O que foi você aprender um conteúdo desse online? Né? Não tem problema. Não teve problema algum. Porquê? Porque nós já estamos... o terapeuta manual tem uma coisa interessante. Tem que se adaptar continuadamente. E quem se habitua horas por dia a adaptar-se constantemente a corpos, a pessoas, a situações, a dores, a sintomas, tudo isto, eu acho que ser difícil receber este conteúdo por online. Acho que é relativamente fácil. Porquê? Porque pode haver uma limitação ou outra, mas o Randy tem sido bastante próximo e incrivelmente, estando do outro lado do Brasil, chega aqui num instantinho, por isso não há grande problema. Eu adaptei-me bem, não tenho. A única questão que eu tenho neste momento é conseguir assistir às aulas todas no vídeo, porque estou com 2 ou 3 frentes, mas mesmo assim consigo tirar um pouquinho. Neste momento também estou na universidade, novamente, porque o nosso Estado português é responsável, como todos os outros Estados, e decidiu tirar-me 7 anos do meu currículo, não me validando uma cédula profissional que tinha direito por ela, mas pronto, é aquilo que temos. Se calhar é o que me vai fazer ainda melhor, aprender mais, e se calhar foi mesmo isso que Deus nos disse, eu agora vou trazer este problema porque tenho algo bem maior para ti, para te levar para outro patamar, mas preciso que tu agora passes um pouquinho aqui compenetrado nesta tarefa. Mas não tem sido nada difícil, pelo contrário, tem sido bem explícito, tem sido fácil. Tenho para aqui um caderno cheio de notas das lives e dos momentos que vou ouvindo, por isso, à medida que eu se escrevo para ficar, no outro dia pratico e as coisas vão, é aquilo que eu olho, os colegas que estão a ouvir, ouçam, tirem notas e no dia a seguir, preciso ou não preciso, tenho que levar com alguma técnica que o Randy nos explica ou algum exercício, e garantidamente isso vai ficar na memória e vai passar a reforçar grandemente a nossa prática clínica. E quem não tiver tanta prática clínica, daqui a pouco tempo, quando ganhar mão,
se calhar vai haver colegas que não vão começar a gostar muito, porque depois começa a haver um sentido maior para as vossas clínicas ou para as nossas clínicas. Né? Obrigado, Randy, por isso. Sim. Helder, eu agradeço demais a sua contribuição hoje. Eu não sei se ainda tem alguma dúvida aí que você queira trazer para a gente poder discutir. A única dúvida é que já estamos com 1h15 de live e normalmente o Randy fica pela hora. Não, que eu peço desculpa que estamos... Não, para mim não tem problema. A gente começou atrasado também, então a gente não tem problema. Se você tiver algum ponto ainda para a gente bater um papo, trazer para o pessoal, eu acho importante. Não, uma das questões que estamos a debater agora aqui muito, e eu estou muito empenhado nisso, é as compensações das dismetrias de membros inferiores que acabam por afetar toda a estrutura e que podem ser um ponto de não resultado clínico, mesmo a nível da ATM e a nível craniano. E é algo que é muito presente em clínica. A dismetria de membro influencia toda a cadeia, todas as cadeias, quer ascendentes e transformam-se em descendentes, e esse padrão, se não for modificado, pode, na minha experiência, é um ponto inibidor de resultado terapêutico eficaz. Pode às vezes atuar na sintomatologia, mas não atua como se não tivermos essa noção de como é que podemos aferir o membro inferior e podemos compensar. É algo que eu gostava de deixar em cima daqui da discussão, porque depois muitos de nós andamos muitas vezes à procura, e depois não sei se o Randy tem alguma coisa preparada a esse nível, mas da prática clínica e também da formação, sei que a perna curta eu dou muita importância. A perna curta verdadeira, atenção, não estou a falar na perna curta falsa, porque para mim não há pernas curtas falsas. Ou elas estão iguais ou não estão iguais. Apresentam-se iguais ou não iguais. Agora, a perna curta falsa, isso não existe. Ou existe uma perna curta verdadeira, ou não existe. Elas estão assimétricas. O resto isso é outra. Mas tem a ver só com a nomenclatura que nós normalmente adaptamos. Não sei se o Randy tem alguma coisa para nos dizer sobre isso. Desculpe. Tenho claramente, e eu vou colocar uma coisa assim na sua cabeça que você vai dizer: por que eu nunca pensei nisso? Né? Por que isso é tão óbvio? Por que eu nunca pensei nisso? E como a gente faz nas nossas aulas, nas nossas dinâmicas, Helder, a gente traz um conceito fisiológico dos ossos, né? Que é a absorção e reabsorção óssea. E essa absorção e reabsorção óssea, ela tem correlação direta com o que chama de efeito piezoelétrico, que é relacionado com o impacto mecânico que faz com que haja o metabolismo ósseo, certo? Sim. O grande detalhe aí é que o membro inferior, ele já começa na pelve, certo? Sim. E agora a gente vai voltar para o começo da nossa live. E a pelve está diretamente relacionada com o temporal. Então, se assimetricamente o crânio está desde criança, de bebê, assimetricamente os ilíacos vão se comportar. Assimetricamente o contato no solo vai acontecer. E assimetricamente o desenvolvimento do membro inferior acontecerá. Porque o impacto no solo vai ser diferente, a força utilizada pelo membro que está mais à frente devido à torção pélvica vai ser diferente. A criança se desenvolve com cadeias musculares mantendo e fixando esse padrão e, consequentemente, você tem o desenvolvimento dessa perna, uma mais curta do que a outra. Esse é um entendimento claro para mim de como as pernas curtas podem acontecer. Porque, de fato, ela vai se instalando, e chega um momento que o corpo diz:
Não, mas eu preciso me equilibrar em relação a isso. Aí ele joga o padrão de anterioridade, joga o padrão para poder se compensar nesse sentido. Mas o meu entendimento é crânio assimétrico da criança, pelve assimétrica, desenvolvimento do membro assimetricamente. Quando eu estou a falar disto, é em termos da terapêutica, essa compreensão eu também já tinha, mas ficou também para os colegas para ficarem melhor entendidos. A minha questão é, em termos de terapêutica, o Randy atua a nível da compensação do membro inferior ou prefere deixar seguir o desenvolvimento fisiológico que teve de padrões compensatórios, etc. Porque nós sabemos que uma perna mais curta, o problema não é ser perna mais curta. O problema da perna mais curta são as inclinações e rotações que normalmente levam a hiperfisiologia, normalmente mais tarde, por as agressões normais, quer do ambiente interno, quer do ambiente externo, ou de ordem mecânica ou não, acabam depois por dar lesão tecidular e até anatomia mórbida, que depois traz as consequências patológicas e sintomatológicas que nós estamos habituados em clínica, né? Sim, e aí você falando em relação a isso, o que é que a gente faz? A gente corrige a disfunção de base que a gente encontra de forma descendente, vem crânio, base occipital, coluna, nivelamento de ombros, pelve, e depois estimula proprioceptivamente essa estrutura, com a palmilha, com estruturas que reequilibrem para nivelar o contato no solo. E fazer com que esse estímulo dê reabsorção óssea a nível dessa discrepância se diminuir e ficar em âmbito fisiológico, né, que é entre meio centímetro, alguma coisa assim do tipo. Sim. Quando eu falo nivelar, também não é colocar uma palmilha para ficar totalmente nivelado dentro da programação que o corpo Sim, nós estamos a estudar, nós estamos a tentar fazer num trabalho aqui na escola que é tentar fazer uma pesquisa de dados para reforçar com raio-x extra longo para dismetria de membros e percebermos qual é que é o desenvolvimento que existe, quer em perna curta consolidada em adulto, quer em a perna curta em desenvolvimento. Porque eu próprio na minha clínica e também com a minha filha estou a tentar perceber se consigo através de uma técnica, porque já trabalha, está compensada desde os 3 anos que está compensada. Foi diagnostiquei muito rápido, muito cedo. Eu não sei se é uma perna curta, se é uma perna longa. O problema é esse. E estamos a tentar perceber se conseguimos fazer por ondas de alta frequência, ver se conseguimos fazer uma hipertremia na perna e fazemos também, porque ela tem uma diminuição do reflexo Babinski direito, a esquerdo, do lado da perna mais curta. E temos estado a perceber que o reflexo Babinski está hipoativo normalmente nas pernas mais curtas, onde o pé se apresenta em valgos. Há uma inibição esse reflexo acaba por não estar ou integrado ou está inibido. E nela tem sido um pouquinho mais difícil. Tem sido mesmo daqueles... É que depois calhamos, ou é por ser minha filha, ou eu não consigo mesmo ver, ou está mesmo difícil o caso dela, mas vamos tentar. Por isso é que eu estava a perguntar ao Randy se tinha alguma nós não compensamos na totalidade, normalmente. Compenso sempre até que a fisiologia se torne simétrica, nomeadamente nos testes de rotação de cabeça, nos testes cinesiológicos de força dos membros superiores, nas flexões, nas inclinações. É assim que eu normalmente costumo compensar a altura. Imaginemos que ela precisa de ter uma dismetria de 10 milímetros, mas se ela equilibrar todas as suas disfunções ou as suas funcionalidades todas nos 7 milímetros, é com 7 milímetros que fica. Ok. Pessoal, grande abraço, Helder. Bom descanso, tudo de bom para você. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado.